Você conhece a campanha Abril Verde? O Abril Verde é o mês em que a segurança do trabalho ganha o holofote que merece o ano todo. A gente resolveu aproveitar esse momento para ir além da conscientização e falar de segurança na prática e no dia a dia de uma grande operação. Hoje a gente bate um papo com a Renata Braga e a Gisele Fernandes da Orosafra. Meninas, obrigado pela presença, obrigado por aceitar esse convite. Acho que o papo aqui ele é extremamente importante, é um assunto que esse mês ele acaba coroando, né? Realmente o assunto ele ganha mais evidência e vocês estão capitaneando isso com uma grandeza enorme dentro da organização de vocês. Eu queria que vocês se apresentassem e falassem um pouco da Orosafra para a gente. Muito obrigada, né, pelo convite, é uma honra enorme para mim e para a Orosafra. Nós estamos aí todos os dias com a Percepta, mas estar aqui nesse momento tão especial do Abril Verde é muito significativo para nós. Meu nome é Gisele Fernandes, eu atuo como executiva de pessoas e cultura organizacional. Hoje a Orosafra é uma empresa aí com 99 CNPJs, 99 unidades. Quando falamos de 99 unidades, estamos falando de silos, centro de distribuição, lojas, 3 PCHs, que são pequenas usinas hidrelétricas que produzem energia para as nossas próprias unidades. Temos também a Florest dentro da Orosafra, então nós comercializamos, compramos e vendemos grandes florestas de eucalipto. Temos também lojas de veículo e temos a Trade. A Trade está com a gente já tem há 1 ano e é uma honra poder estar nesse time da Orosafra, como você bem disse, a gente tem trazido muitas pessoas para dentro desse time. Nós faturamos 12 bi até então, na safra 25-26. Pretendemos entregar essa safra aí pelo menos uns 15, 16 bi, que é em junho que ela se encerra, né? Mas temos um planejamento estratégico muito ousado, que é até 2030 chegar aí a marca de uns 50 bi. E sem dúvida nenhuma, precisamos de tecnologia, de monitoramento, de IA, tá junto aí com a Percepta, mas também visando a segurança do trabalho e a qualidade de vida de todas essas pessoas. Que legal, maravilha, muito bom, obrigado. Assim, de novo, eu fico impressionado toda vez que eu ouço os números da Orosafra, a grandeza da Orosafra, eu me impressiono cada vez mais. Parabéns, vocês estão de parabéns. E você, Renata? Obrigada também pelo convite, né? A Gisele falou bastante aí do negócio, então vou me apresentar, sou gerente da área de Facilities e Experiência Corporativa. A gente tem aí como parceiro o Percepta que nos apoia muito, né? Então, nesses 2 anos aí de implantação, a gente vê o quanto a gente evoluiu, o quanto isso tem sido importante e o quanto isso tem ajudado na implantação da cultura de segurança do trabalho, né? Porque quando a gente fala em segurança do trabalho, a gente não fala apenas em ter uma equipe de segurança do trabalho. A gente tem que ter as pessoas que vivem a segurança do trabalho no dia a dia. Então, a Percepta, os dados, os números, eles vieram para nos apoiar exatamente com isso. Então, hoje a gente consegue ter dados, informações e consegue trabalhar com isso de uma forma à distância, não preciso ter aquele monte de gente, mas eu consigo trabalhar com exatidão naquilo que a gente está fazendo, né? Então, fico muito feliz de estar aqui para falar um pouquinho sobre segurança do trabalho, sobre, né, a minha parte ali mais a gestão das câmeras, o apoio que a gente dá para a área, mas isso é muito positivo. Muito bom. Assim, a gente participando, né, próximo aí dessa evolução dos últimos 2 anos, né, o que o Percepta também cresceu muito com a necessidade que vocês vieram e traziam a cada momento ali para a gente, então foi extremamente importante essa troca, né? Eu acho que agora a gente chega no momento de coroar isso, né, do ponto de vista de estar num mês tão importante, falando de um assunto tão hoje em evidência dentro das empresas. E eu queria fazer algumas perguntas para vocês e a gente vai batendo papo em relação a isso, mas hoje teve algum momento, né, que vocês identificaram ali dentro da Orosafra que o Percepta realmente, e aí eu não estou falando só da tecnologia em si, né, mas que vocês tiveram uma evidência, olha, isso aqui, puxa vida, estava prestes a acontecer algo, ou eu tive algo que eu gostaria de identificar, tinha coisa que eu não sabia que estava acontecendo, teve algo que vocês poderiam compartilhar, a gente poderia ter uma ideia disso, né, se teve alguma coisa nesse sentido?
Sem dúvida alguma teve, meu Deus. Você falou que a evolução, né, tem aprendido muito, crescido muito nesses últimos 2 anos. Eu vou mencionar 4, que é quando eu entrei. Quando eu entrei, a gente tinha 332 funcionários. Hoje estamos com 1.850. Nossa. Então, em 4 anos, a evolução foi muito grande. Então, quando falamos aí sobre muitas pessoas, a segurança do trabalho, ela fica mais acirrada. E quando a Renata entrou junto com o Bidoia, nessa questão de IA, né, e as câmeras para a segurança do trabalho, o que isso trouxe de impacto, que eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu consegui viver sem isso tanto tempo? Que é a questão de identificar o trabalho em altura, de identificar se está sem capacete. Então, isso para a gente é um marco fenomenal, né, Rê? Sim, e fora os dados, né? Quando a gente traz esses dados que a própria diretoria, a alta gerência, né, Gisele, não tinha conhecimento disso, a gente começa a implantar melhorias, né? Porque a gente começa agora a trabalhar com o que realmente poderia ali ter acontecido. Então, a gente trabalha agora de forma preventiva, não mais somente no reativo. Então, isso é muito positivo. Até porque os dados, eles são muito importantes, como a Renata disse, mas dados e indicadores, na verdade, ele é uma cultura dentro da empresa. E cultura, ela acontece como? Se ela é vivenciada todos os dias. Exatamente. Então, hoje, os colaboradores já estão habituados a vivenciar a cultura da segurança do trabalho através da IA. É uma conscientização, né? Acaba gerando uma conscientização. Esse trabalho, ele é muito, aí falando do nosso lado, a gente fica muito grato, né, pelo trabalho que a gente exerce com a Orosafra e diversos outros clientes, porque realmente, assim, a gente enxerga o momento de preservação de vida, saúde mental, é uma coisa que está tão em evidência, e se a gente puder, pelo menos, de alguma forma, visualizar ou prever algo dentro, né, de uma organização, principalmente, que tem esse plano de cultura, de preservação, né, de prevenção a acidentes e tal, então, a gente fazer parte de um pedacinho disso, para a gente é muito gratificante mesmo, né? E não só o fato de prever, né, Zé? Porque daí a gente consegue propor melhorias, que aí traz a melhoria lá na ponta para quem realmente precisa. Porque sem todas essas informações e sem estar perto da operação, a gente não consegue saber de fato o que está acontecendo lá. Então, acho que trazer ali um trabalho mais seguro, conseguir entender na prática o que eles precisam lá na ponta, né? Isso acaba atendendo não só a segurança do trabalho, mas a RH que cuida de pessoas, que cuida do todo, né? Então, 99 unidades de negócio, né? É impossível, humanamente impossível você estar em todo lugar. Então, Exato. Você precisa trazer parceiros que te ajudem a ver o que está acontecendo, trazer esses indicadores para que a gente possa, em cima dos indicadores, tomar decisões estratégicas. E vocês que são assim, né, que acabam sendo muito ouvidas pelo mercado, né, porque a Orosaf tem uma expressão muito grande, vocês são profissionais brilhantes. O que vocês enxergam hoje, assim, o mercado tem essa preocupação realmente com a parte de segurança do trabalho, ou isso vocês enxergam empresas que deveriam ter esse cuidado e não têm? Como vocês acham? Vocês entendem que isso está disseminado, ou é algo que é mais internalizado, não cada empresa busca o seu caminho, a sua solução? Como que vocês enxergam isso? Porque vocês conversam, vocês são procurados, né, por muitas empresas para conhecer o que vocês estão fazendo. Então, como que é? Hoje chega muita gente que não tem nem ideia do que pode ser feito e tal. Vocês conversam com muita gente de mercado. Fala para mim um pouco disso. Eu e a Renata também conversamos bastante. Eu não quero generalizar o mercado, mas Sim. assim, pela minha experiência, as empresas pelas quais eu passei e pelas pessoas que eu recepciono dentro da Orosafra, não. Eles não têm essa cultura, eles não estão numa IA embarcada, né? Ainda tem aquele pensamento, aquela cultura de trabalhar por segurança do trabalho somente em cima de NR, em cima de legislação, algo que vai dar multa para a empresa, mas nunca visando de fato a segurança do colaborador e a qualidade de vida, e muito mais que isso, tudo dos indicadores que traz para a gente. Sim, e da experiência que eu já tive aí, né, no mercado, são quase 19 anos aí, a gente vê muitas empresas que deveriam sim ter, né, tem algumas que tem de fachada, vamos dizer, diz que tem, mas não tem, né. Isso acontece, é raro, mas acontece sempre, raro, mas né? acontece sempre. Então, a gente vê muito isso no mercado, né, que é o que a gente fala, trabalha só pela obrigação mesmo, para cumprir ali a legislação, para falar que tem, mas a nossa preocupação, quando a gente começa a investir nisso, né, não só em pessoas, mas na tecnologia, a gente consegue muito além, está muito à frente, né,
passos à frente aí de quem tá olhando só como eu preciso ter gente em campo. Muitas das vezes não é só isso, né? Exato. Pode falar. Porque pode aprender pela cultura, né? Pela dor ou pelo amor. Exato. A Eurosafra, ela tá indo numa linha de aprender pela cultura, né? E trazer esses parceiros que ajudem até a economizar no processo. Porque às vezes a empresa acha que é um custo, e não é, é um ganho. E uma curiosidade, né? Assim, muitas empresas que a gente conversa não têm nem ideia de que tipo de custo. Eles não conseguem enxergar assim, qual é o fato real hoje, quanto custa um acidente dentro da organização. Eu não estou falando de dinheiro, nós estamos falando muito de reputação. Sim. Né? A gente está falando muito dessa parte desse cuidado, né? E a maioria das vezes que a gente conversa com as empresas falando desse processo, elas não têm ideia, assim. Ela faz uma matemática no achismo ali. Quando a gente fala de FAP, fala de RAT, muitas empresas não sabem nem como é que eles potencializam, como calcula. Né? Muitas das vezes contrata ali um terceirizado, né? Nada contra, assim, mas para apenas cumprir ali a parte de documentação, mas de fato, o que a gente sempre conversa, né, Gisele? A cultura da segurança precisa ser vivida. Então não adianta eu falar que eu tenho se ela não é vivenciada. Né? Então hoje a gente trabalha muito nessa linha. E assim, qual empresa que não tem câmera, né? Essa é a pergunta. Difícil de encontrar, né? Essa é a pergunta, assim, que todo mundo para e fala, verdade, todas as empresas têm câmera. Mas a maioria não tem a ideia do quanto que aquilo pode ser útil, né, olhando para essa parte de prevenção a acidentes e preservação de vidas. E quando a gente fala de segurança no trabalho, tem a prevenção dos acidentes, mas tem a prevenção também da empresa e do colaborador, no sentido assim, hoje nós estamos com a Percepta não somente na segurança do trabalho, mas estamos no estoque. Para que no estoque? Nós gerenciamos as cores dos uniformes. E por que isso? É para a segurança de ter certeza de quem que está lá dentro naquele momento e quem não pode entrar. Perfeito. Né? Nós vamos começar agora com um projeto, né, na nossa maior obra de Araxá, e lá nós vamos começar também com a Percepta para que a gente possa controlar o acesso à obra. Porque o colaborador do dia a dia, ele quer trabalhar, ele quer entregar, pelo menos os da Eurosafra, que eles entregam muito, são muito engajados. Então ele vai querer entrar na obra para poder ajudar e de repente ele não está nem ali com as questões de segurança e EPI, tudo corretamente. Então na hora vai conseguir identificar para a gente e disparar para a segurança do trabalho, para ter uma ação antes que o acidente ocorra. Esse projeto vocês estão identificando, vocês vão rotular as pessoas que estão dentro da capacitação técnica para atuar dentro da obra, é isso? Exatamente. A Gisele dando spoiler aí, ó. Não, eu não estou sabendo ainda disso. Quem tem NR10, mas pelo que você me falou... Quem tem NR10, quem tem o treinamento de trabalho em altura, quem tem o treinamento de espaço confinado, ok. Quem não tem, não. E nós trabalharemos identificando eles através de cores mesmo, né? Então, por exemplo, se você tem NR33 e 35, você vai estar de uma cor ali, com uma identificação onde a câmera vai conseguir saber, eu tô lá em altura e tô sem cor nenhuma, eu não deveria estar lá. Na hora, a segurança, porque obra é um dos locais que mais acontece acidente, né? Então, assim, a gente tem todo esse cuidado, principalmente nas nossas Já obras. tô vendo o seu rostinho que você tá aprendendo com a gente. Não, mais uma que eu peguei, mais um treinamento pro Percepta aí, que legal, super legal. E faz todo sentido, porque você acaba rotulando aquela pessoa e você consegue realmente auditar se ela é autorizada a executar aquele tipo de trabalho. Exatamente, e evitar os acidentes, porque, como a Rê disse, obra acontece muito. Então tem que estar com EPI, tem que estar com EPC, né, para que possa, se acontecer algo ali, o EPI está ajudando, né. Então, e quando vocês falam de obra, como é que uma empresa do agro trabalha com obra? Nós estamos simplesmente com 35 obras em andamento. E ao mesmo equipe tempo. própria? Tudo interno, tudo nosso. Que legal. E essa obra é para? Tudo para a Eurosafra. Construção de silo, expansão de silo, que legal. Algumas manutenções, residências também. Reformas, né? Reformas. Melhorias. Que impressionante, muito legal, muito legal. E assim, olhando para o lado da liderança, né, que eu acho que é um ponto extremamente importante, criar essa rotina também, eu acho que ali vocês têm uma central de monitoramento, né, fantástica, criar essa rotina também de extrair esses dados e
trabalhar, né, com eles, eu acho que isso vocês fizeram assim, de maneira brilhante, né? Como que vocês conseguiram traduzir, né, os dados para toda a empresa, diretoria, o que vocês conseguiram trazer ali, eu achei fantástico. E isso, eu acho que, eu gostaria de saber muito de vocês, assim, como que a liderança enxergou na hora que vocês chegaram com esses números, né? Acho que a Renata levava muito para a Gisele na época e tal, como é que, desde quem leva e quem recebe, como é que foi essa visão de vocês? Vou falar de quem leva primeiro, então. Mas assim, desde que a gente começou a levantar esses dados, esses números, né? E o sistema, ele é muito fácil de ter essas informações, né? Só que eles não era visualizado da forma que deveriam ser, os números. E aí a gente começou a implantar relatório gerencial e trazer, e aí conversando com a Gisele, Gisele, tem noção que identificou tantos serviços em altura e que desses a porcentagem X estavam certos, outros a gente precisa melhorar. E olha, por essa imagem aqui, esse serviço está sendo realizado, a gente precisa fazer uma linha de vida aqui. Então, assim, tudo isso não foi só os dados que a gente trouxe, né? Foi que a gente fala lá da melhoria. Então, a gente começou a identificar várias oportunidades de melhorar o acesso. Eu sou completamente apaixonada pela nossa central de monitoramento. Vou te falar que eu conheço pouquíssimas empresas que têm um lugar tão sensacional como a nossa central de monitoramento. E eu estou chancelando que tá? Você pode ter certeza. Então, assim, para mim é um cantinho super especial. E eu acho que esse trabalho que a gente vem fazendo com a Percepta aí de reciclagem de treinamento, trazendo os nossos técnicos também para cada vez mais entender qual é o serviço deles ali no monitoramento, né? O nosso supervisor de monitoramento também que participa de todo desse processo. Então, e hoje a liderança das unidades, elas entraram de cabeça, assim, na cultura de segurança do trabalho com a gente, sabe? Eu acho muito bacana quando tem alguma dificuldade em como realizar o serviço, eles entram em contato com a segurança do trabalho. Olha, tô com uma dúvida aqui, como que eu faço? Então você vê que isso realmente é uma cultura que está sendo implantada, que eles conseguem entender que a segurança está ali para apoiar, como em muitas empresas já acha que a segurança está ali apenas para não vai fazer, não vai acontecer. Lá não, lá a gente faz acontecer porque a gente, com segurança, faz com que aquele serviço seja executado. O comportamento do colaborador, ele muda, né? Muito. Acaba mudando, porque ele, de qualquer forma, ele sabe que as câmeras estão ali para ajudá-los a não correrem riscos, né? Em nenhum momento vai inibi-lo, em nenhum momento vai prejudicar o dia a dia do trabalho. Exato. Ele sabe que está ali por uma necessidade que ele já entendeu, porque ele já viu indicadores. Quando a gente traduz todos esses relatórios gerenciais para um nível estratégico, que eram nossas reuniões de N1, os gestores também ficam impressionados com o que é trazido nesse momento, né? Porque, por exemplo, hoje a gente está falando de EPI, EPC, mas a gente consegue identificar se o colaborador não está usando uma bota, ele está usando chinelo naquele momento, né? Exato. Então, isso é formidável para eles, porque na produção isso também é ruim. Então, a gente consegue hoje fazer com que todo mundo vivencie essa cultura, porque ela começa de cima, né? Isso é muito importante, assim, eu acho que levar esse movimento, porque isso é quase que um movimento, né? Que vocês fizeram aí a Gisele 4 anos, né? Ali o nosso pedacinho ali de 2 anos para cá foi fantástico, assim. Um tempo atrás eu vi até um vídeo, acho que foi da Renata que postou, com uma bancada lotada de equipamento de EPI, assim. Daí eu falei, que fantástico isso. Eu até falei para você, que fantástico isso. Daí você falou assim, nós identificamos aonde a gente precisa de mais equipamentos. Então é ali que vocês conseguem fazer a cobertura também e dar esse subsídio para o colaborador, né? Que eu acho que é bem legal. E a gente fez a Semana da Segurança o ano passado, né? E essa mesa foi na matriz para mostrar para os nossos colaboradores que não estão na operação o quanto de equipamentos a gente tem. E o quanto eles ficavam chocados, né, Gisele? De olhar e... Por exemplo, uma administrativa do financeiro, um analista do financeiro, agora eu entendo por que eu recebo aquelas notas tão gigantes para pagar, né? Então faz sentido, porque são coisas de fato de qualidade, né? E que tem tudo rastreável, assim por diante. E o legal, assim, você acaba tendo uma visão de melhoria do processo. Não que ele não exista, mas, por exemplo, às vezes vocês conseguem identificar, agora preciso de uma linha de vida aonde antes eu
eu não tinha essa visibilidade que precisava Isso. de uma linha de vida ali, né? Então, assim, muita coisa, ela acaba surgindo ao longo desses dados, né? A gente fala assim, o que o Percepta, na nossa visão aí como parte do produto, é que ele audita, ele faz uma auditoria de processo. Então, até quando a Gisele comentou, a gente audita, né, controle de acesso ao estoque, é auditoria. E segurança do trabalho é um processo de auditoria que a gente consegue entregar ali dentro. E bacana que tem muitas variáveis, né? Se a gente pegar as NRs, hoje a gente cobre praticamente 17 delas, né? Assim, através da imagem. Então é algo muito legal, né? Hoje a gente já tem praticamente, cobrimos aí de 13 a 15 setores hoje. O agro é o maior setor nosso, né? Orosafra é uma grande referência disso aí. E a gente gosta muito de trazer essa evidência, né, do trabalho que vocês vêm desenvolvendo ao longo desse período. Então, assim, extremamente gratificante para a gente. Bom, olhando agora para o movimento de tecnologia, né, vamos olhar para isso. Eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco no seguinte sentido. Como seria não ter essa tecnologia hoje para vocês? É muito simples, né? Seriam, se eu falei que a gente está com 35 obras simultaneamente, seriam 35 técnicos de segurança. Então, você imagina isso dentro de uma folha de pagamento, né? E com certeza o investimento na IA embarcada não chega nem próximo desse valor, né? Eu brinco que a Percepta tem um Instagram da Percepta, porque a gente falou muito aqui de dados, mas a gente não falou que isso vem em tempo real. Exato. Então, essas informações que vêm em tempo real e com aquela apresentação do engajamento que nós temos pelo sistema, a gente vê que hoje o nosso engajamento é altíssimo. Altíssimo. Então, toda a equipe de técnico, mesmo 35 obras, 99 CNPJs, a gente vê que tudo tem ali o like ou o dislike, ou ali tem a informação, ou eles colocam um comentário. Isso. Então, assim, sem essa ferramenta para apoiar hoje, do tamanho que a Orosafra está e que vai ficar, 50 bi, né? Então, a gente não teria, de verdade, uma gestão. A gente teria uma verdadeira apagação de incêndio. Não sei nem se existe essa palavra, mas seria isso. Porque a gente ia viver correndo atrás das coisas, né? Não ia conseguir ter uma gestão. E hoje a gente tem uma gestão muito clara de tudo que a gente está fazendo, onde a gente quer chegar e como a gente faz isso com segurança, cuidando do nosso maior ativo, né? Que são as pessoas. É muito bom, porque assim, o que a gente também tem como... Olhando para o lado da tecnologia, o que a gente percebe muito é que as empresas, elas que têm uma capilaridade como a de vocês, que tem, né, um segmento, né, extremamente com ambiente onde pode gerar vários tipos de risco, né? É humanamente impossível você trabalhar somente com técnicos de segurança, né? Você realmente precisa aproveitar que hoje as câmeras estão ali, elas já existem, elas estão geralmente olhando para patrimônio, que também é um benefício, né, extremamente importante, mas que, além disso, ela consegue auditar e apoiar todo o time de segurança do trabalho a ter a efetividade de buscar o evento em tempo real. Porque o que a gente fala assim, a evidência, ela é legal para você conseguir depois gerar a conscientização e cultura. Mas o evento em tempo real, ele é para prevenir. Então, por isso que quando a gente fala, né, muito com os clientes, assim, você tem o evento do desvio do risco na palma da sua mão. Então, vá lá e elimine aquele risco, imediatamente. Porque a gente consegue colocar essa informação na palma da mão da pessoa que está ali no silo, que está ali numa obra, né, que pode ir lá e falar assim, olha, põe o capacete, desce daí, né, e isso passa a ser automatizado, né, e gera um valor tremendo, e a gente vê isso gerando muito valor para as empresas, e é muito bacana que vocês têm realmente essa consciência, né, e essa utilização da ferramenta. E pegando esse gancho, uma coisa que a gente conversa muito, né, Gi, é a questão de não adianta ter só IA e não adianta ter só pessoas, Exato. Então é um conjunto disso, né, um complemento. E hoje, assim, é difícil até de mensurar
né, o quanto custa esses pequenos desvios, porque os pequenos desvios, eles são um acúmulo de um acidente, né? A gente vai tendo vários incidentes ali, até que ele se transforme num acidente. É difícil de mensurar isso, né? Da gente ter, assim, quanto será que isso custa como investimento mesmo, né? É mais assim, eu acho que a empresa, ela está muito disposta, ela tem que estar disposta a fazer, porque é um custo intangível do ponto de vista financeiro, mas vocês conseguem mensurar com coisas práticas. Sim. Eu tenho 35 técnicos de segurança, né? Eu teria que ter 90 técnicos de segurança, então vocês conseguem mensurar de maneira prática. A tecnologia, ela ajuda muito nisso também, né? Sem dúvida, e a Eurosafra, como a gente estava mencionando, é uma pioneira nesse sentido, Não né? tenha dúvida. Considerando toda a parte de monitoramento dela. Mas ainda, para o Ney, nós estamos muito aquém. Ele quer ser referência no Brasil em relação a IA. Que legal. Então nós vamos trabalhar muito mais forte ainda. Os projetos ali, tem projetos bem legais que a gente enxerga que vocês trazem bastante coisa, a gente adora isso, então pode continuar trazendo, né? Que é muito legal. E isso é muito bacana, Zé, porque a gente não precisa empurrar isso de baixo para cima. Isso vem naturalmente de cima para baixo, o que facilita muito essa implantação da cultura de segurança, o que facilita muito o investimento em segurança, né? Como você citou lá da mesa. O pessoal fala, meu Deus, para que serve isso? E aí ali os técnicos explicando. Então, assim, todo esse investimento de segurança é sensacional. E a gente vê pouco nas empresas, né? Então, ali é algo que acontece naturalmente. Até falo pra Gisele, eu acho uma delícia isso, porque é natural. Você sente que é natural e as coisas vão fluindo. Não, isso é muito bom e não é fácil, não é todo lugar, né? Então, isso realmente assim, é ouro. Agora, olhando o contexto do Abril Verde, que é onde a gente está, né, agora, o que vocês diriam, assim, para empresários nesse momento, até como vocês têm uma cultura onde um empresário, né, o Ney, que está ali, né, como o proprietário, né, da Eurosafra, e ele é um cara que, né, engaja vocês a terem esse tipo de iniciativa. Como que vocês enxergam, assim, qual seria a mensagem disso? Falar assim, para um empresário que ainda trata segurança do trabalho como obrigação legal. Porque muitos falam assim, eu tenho que pôr, vou ter que pôr. E não com uma cabeça assim, puxa, é uma melhoria, é uma preservação de imagem, é uma preservação de vidas, é uma cultura diferente, né? Então, hoje tem muito empresário ainda que acaba tratando isso como sendo um ponto de obrigação. Talvez, se ele não fosse obrigado, não faria, né? Então, esse recado eu acho importante, assim, um pouco da visão de vocês, né? Tendo um gestor, um empresário que apoia esse tipo de iniciativa, né? Qual que seria um recado que vocês poderiam... Acredito que o meu recado seria muito simples. Eu trabalho com gestão de pessoas e com a área de segurança do trabalho há mais de 26 anos. Então, para mim, é muito fácil traduzir em... Existe cultura da segurança hoje dentro da Eurosafra porque existe a cultura de dados. Perfeito. E a partir do momento que você tem a cultura de dados e a cultura de segurança do trabalho, você tem um petróleo interno. E quem não quer esse petróleo hoje? Só quem... Excelente analogia. Fica quem mesmo. Muito bom, excelente analogia. E para complementar, eu falei, cara, você tá perdendo tempo, dinheiro e pessoas, né? Porque quando você impõe algo sem ter uma cultura implantada, isso é dinheiro no ralo. Porque a pessoa, ela vai usar por obrigação ou ela nem vai usar. E aí, se eu não tenho nada monitorando, se eu não tenho ninguém vendo, eu tô perdendo tempo, dinheiro e pessoas. Então, assim, além disso que a Gisele falou, no meu ponto de vista é exatamente isso. Não, ótimo, ótimo. Eles trouxeram o ponto de vista operacional, ponto de vista né, estratégico. Porque a gente está falando de uma trilha de pessoas, processo, sistema. Esse é o petróleo interno dos empresários. E se eles não conseguirem visualizar isso, talvez não devessem ser empresários. Porque está deixando um petróleo aí que todo mundo quer indo embora. Torneira está aberta. Muito bom, legal. Bom, chegando ao final aqui do nosso bate-papo,
Eu gostaria muito que vocês deixassem um recado, né, para esse mês tão especial que a gente está, de Abril Verde. Deixe uma mensagem para a gente. A minha mensagem final é que Abril Verde é apenas um mês de conscientização, mas que as pessoas possam olhar para isso todos os meses, todos os dias, né? Porque quando a gente investe em segurança, em tecnologia, a gente está pensando lá numa vida, na pessoa que está lá na ponta. E quem está lá na ponta também que se preocupe em utilizar os EPIs de forma correta, em aproveitar aquilo que a empresa se propõe a fazer, né? Porque a empresa, quando ela investe nessa questão da segurança, é porque ela se preocupa com a sua vida, para você voltar para casa bem, para sua família, né? Então, que as pessoas possam dar valor e que as empresas possam também olhar para isso não como custo, mas como investimento, que é o investimento na vida das pessoas, né? Que é o ativo, que a gente já falou aqui, mais precioso para uma organização. Maravilha. Como executiva de pessoas e cultura organizacional, eu estou vendo o empresário e estou vendo o colaborador. Então, se eu puder deixar essa mensagem bem transparente, é que as gerações mudaram, nós estamos num mundo totalmente evoluído e diferente, e que o empresário que não está vendo esses indicadores para conseguir colocar de forma estratégica, para que os colaboradores se engajem e se utilizem dos EPIs ou dos EPCs, significa que de fato não está fluindo o engajamento e a empresa dele não está produzindo em todo o contexto e potência que ela poderia estar produzindo. Então, se existe a cultura da segurança, existe o indicador do empresário e, sem dúvida alguma, existe o engajamento dos colaboradores. Então, olhe mais para esses indicadores, para essa cultura de segurança e cultura de dados. Perfeito. Depois desse papo riquíssimo aqui com a Renata e com a Gisele, gostaria de agradecer o tempo de vocês. O papo foi extremamente produtivo. Eu acho que assim, é uma aula para quem, né, tiver a oportunidade de assistir com a gente. E parabéns pelo trabalho que vocês vêm executando, né? Parabéns pela empresa que vocês atuam, parabéns pela dedicação que vocês têm com essa causa, né, que hoje o Abril Verde é só mais um mês, conforme vocês dissem aqui. Obrigado, viu? Obrigada, Zé. Foi um momento riquíssimo, muito bom estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto tão importante, disseminar essa cultura da segurança do trabalho. Obrigada aí pela Percepta, por tudo que ela traz para a gente no dia a dia. Obrigada para minha parceira, né? Sempre. Nós batemos um bolão juntas e trabalhamos muito bem nesse contexto de segurança do trabalho, envolvendo toda a tecnologia que a Percepta traz para a gente. E eu agradeço aí pelo convite mais uma vez. É muito bom estar aqui falando, né, sobre tecnologia, sobre segurança do trabalho. Quando a gente faz o que a gente ama, as coisas fluem naturalmente, né? Então acho que foi um bate-papo muito bacana. E obrigado por topar nossas loucuras, as nossas ideias, Podem trazer as nossas mais sugestões. Então, assim, é sempre muito bom trabalhar com parceiros que estão dispostos a melhorar para poder melhorar o nosso dia a dia. Então, muito obrigada. Ótimo. Obrigado, gente. Obrigada. Prevenção de verdade se constrói no dia a dia com pessoas preparadas, liderança comprometida e com as ferramentas certas na operação. Além disso, devemos sempre manter a consciência. Nenhuma meta vale mais do que o trabalhador que volta para casa no fim do turno. É isso que o Abril Verde nos lembra. Se você quer saber mais sobre como o Percepta, a nossa inteligência artificial para câmeras, pode potencializar a segurança de trabalho na sua operação, eu te convido a acompanhar a Preciso nas redes sociais. A gente continua esse papo por lá. Até a próxima.